Olá, pessoal. Vamos lá. Agora nós vamos começar a semana 3, né? Agora já começa com um assunto bem específico, aí um texto, obviamente, que é a base, né, de tudo para nós começarmos a fazer as atividades. Porém, está perguntando o que há de errado com o texto lido. Quando você começar a ler o texto, você vai observar, né? Você vai observar que está faltando o quê? Acentuação gráfica. Então eu vou tirar um pouquinho das dúvidas de alguns alunos, né, porque alguns alunos já dominam esse conteúdo, outros nem tanto, sobre a acentuação gráfica. Os acentos gráficos, eles são circunflexo, que é o famoso chapeuzinho, e o acento agudo. A crase é um acento grave, né, e o tio é um som de nasalação. Então nós vamos observar o acento agudo e circunflexo. Todas as palavras têm as suas sílabas átonas e sílabas tônicas. Em cada palavra, nós vamos encontrar apenas uma sílaba tônica. As demais serão átonas. O que é a sílaba tônica? Aquela pronunciada mais forte. O que é a sílaba átona? São sílabas átonas pronunciadas mais fracas. Então, se uma palavra recebe ou não acento, vai depender de uma regra, né, de uma convenção na língua portuguesa chamada as regras de acentuação gráfica, né, e essas regras são acentuadas as paroxítonas terminadas em L, R, X, né, N, I, PS, ditongos, são acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, em ou ens. São acentuados monossílabos tônicos terminados em A, E, O, pode estar no singular, no plural, certo? Então, existe aí as regras para você estudar. Mas existe, se ela não tem um acento, foi porque ela não teve essa terminação conforme está pedindo. Então, vai ser fácil você fazer essa atividade. Porque palavras que a gente tem um contato diário, você bate o olho, você olha no texto, você já vê, está faltando acento. Então, você vai lá. E pode consultar também o nosso dicionário, que vai ajudar, porque lá as palavras estarão acentuadas, né? E você vai responder essa questão, reescrevendo na questão 2, a questão 1 é o que é de errado, eu já comentei. Né? Na questão 2, você vai reescrever corrigindo, certinho? Vamos passar para a próxima. Na questão 2, nós já vemos aí, né, o texto, o cavalo e o burro, ele já não está, você pode olhar, ver que as palavras estão acentuadas normalmente, mas está faltando algo importantíssimo no texto, porque assim como uma palavra que não está acentuada pode causar um mau entendimento, às vezes a única diferença entre uma palavra é o acento gráfico. Secretaria e secretária, se você observar a sílaba tônica está em outra sílaba, né, diferente de secretaria e secretária. Né? Então, se uma recebe acento, a outra não, tem as suas justificativas. É importante, pode dar aí um mal entendido, pode causar também. Na pontuação não é diferente. A pontuação é importante para haver um entendimento, né, entre a pessoa que está lendo, quem escreveu o texto, né, a mensagem que quer ser transmitida. Então, você vai ler esse texto, vai observar que há diálogos no texto. Se há diálogos, vai ter no texto narrativo travessão. Né? Vai aparecer os dois pontos de repente antes do travessão. Nesse texto está faltando a vírgula. A gente já viu em aulas anteriores a função da vírgula. Estará faltando ponto de interrogação. Estará faltando ponto de exclamação. Ponto final. Tá? Lembrando que a letra maiúscula ela é escrita após ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto final. Tem gente que pensa que é só depois do ponto final que se escreve com letra maiúscula. Não. Tá? Então, conforme você vai lendo, você vai identificando. Tem pontos mais fáceis de identificar, outros nem tanto. Mas você vai conseguir fazer. Tá? Na questão 3, eu até passei um conteúdo aqui na lousa, que eu vou explicar um pouco melhor, porque eu achei, para responder a questão 1 da atividade 3,
Eu achei que esse conteúdo, por vocês estarem ainda no 6º ano, sobe o texto, por favor. Isso. Aí tá bom, deixa a questão 1, isso, texto. Muito bem, obrigada. Então, para você responder essa questão, você vai ter que dominar. O que é dominar? É conhecer, né? Não precisa nem dominar tanto, mas conhecer um conteúdo que eu vou falar sobre o processo, né, de formação das palavras. Existem palavras que são derivadas de outras. A primitiva existiu primeiro para dar origem, no processo de formação das palavras, às derivadas, certo? Então, essas palavras que estão no poema em negrito, ele está perguntando o que as palavras destacadas têm em comum. Eu vou mostrar para vocês aqui. Toda palavra tem prefixo? Não, nem toda palavra tem prefixo. Mas toda palavra tem quem? O radical. Ela pode apresentar sufixo com radical, ela pode apresentar prefixo, radical e sufixo. Isso varia. Então, eu vou explicar o que é o radical. O radical é a base de toda palavra. Está vendo aqui? Quando você observou que a vogal temática mudou, aí já não passa a ser mais radical. Então, aqui, ama, ame, amar, amoroso, amado, são palavras da mesma família, são palavras cognatas. Palavras cognatas são palavras da mesma família, né? Então, você vai ver que ama, ame, amar, amoroso, amado e muitas outras são da mesma família. E o radical está aqui. É a base de uma para formar outras palavras, certinho? Por que eu estou explicando isso? Porque se tem um radical, depois do radical aparecem quem? Os sufixos. Antes do radical aparecem quem? Os prefixos. Certo? Então, uma palavra, vamos pegar as palavras do texto. Malamar vem do mesmo verbo lá de cima, né? Amar. Então, você observa aqui o radical. Desamar também é da mesma família, tem o mesmo radical. Observe aqui. Você observa que depois do radical aparece quem? O sufixo, apareceu o sufixo. Mas apareceu antes do radical quem? Um prefixo. Prefixo, prefixo. E nós vamos pegar a palavra ilimitada. Limitada vem de limite. Limite, então eu achei aqui, encontrei quem? O radical. Aqui tem o sufixo e aqui tem o quê? Prefixo. Gratidão, ingratidão, vem de grato. Eu identifiquei aqui o radical, que é a base dessas palavras da mesma família. Temos aqui quem? Sufixo e temos um prefixo. Certo? Infinita, vem de quê? Finita, vem de fim. Então, você observa que aqui nós temos o radical, nós temos um sufixo, nós temos um prefixo. Então, só para você responder essa questão. O que você observa aqui nessas questões aqui? Ilimitada, ingratidão, infinita, malamar e desamar. Todas elas aparecem quem? O prefixo. Respondi a essa questão para ajudar, né? Porque é um conteúdo que vocês ainda não viram. Bom? Vamos agora para a questão número 2. Espero ter ajudado na questão número 1. Nos futuros anos, vocês aprofundarão mais esse conteúdo, estrutura e formação das palavras. Aí vocês vão ver as palavras formadas por aglutinação, justaposição, né, as siglas, tá bom? Questão 2, reescreva as palavras destacadas no texto e diga o significado de cada uma delas. Você vai pegar essas palavras do texto, todas elas que eu já coloquei aqui na lousa, que estão em negritos, para você escrever o significado de cada uma delas. 3. Qual das palavras destacadas no poema é um neologismo? Isto é, uma palavra inventada. Neologismo é assim, neo significa novo, logia é estudo. Então, neologia, estudo do novo. Então, uma palavra inventada, ela não estará lá no dicionário, né? Porque ela foi inventada. Mas você vai conseguir ter uma palavra no poema que ela foi inventada, mas você vai conseguir. Porque existem, eu não comentei muito, os prefixos existem também um significado. Por exemplo, o prefixo des, né, desamor, indica o quê? Pode indicar uma separação. O prefixo in, uma negação.
Entendeu? Então, aí também é uma explicação sobre os prefixos, né? Mas, a hora que você lê essa palavra nova no poema, você vai ver no contexto que ela significa. 4. Por que o poeta criou essa palavra? Por que será que ele criou essa palavra? Porque na poesia, né, o eu lírico, a pessoa que escreve o poema, tem direito, né, de escrever, né, tem licença poética para criar. Tá bom? Questão 5. Que outra palavra da língua portuguesa poderia substituir essa palavra inventada pelo autor? Né? Você vai analisar e responder. Espero ter ajudado. Até a próxima semana. Um abraço.